A questão é que, primeiro eu agradeço as palavras, que são muito carinhosas, e quando a gente falou, você já disse, né, para que a gente entenda o perdão, é necessário que a gente tenha aí em mente como funciona a justiça divina, porque senão o perdão fica um tema bom, mas desconectado. E a partir do momento em que nós entendemos a justiça divina, fica muito mais fácil, não só de perdoar, como seguir, passar as fases que nós precisamos passar, né? Então, nessa primeira tela de abertura aqui, o slide, nós colocamos aqui uma lousa e está escrito lá o 70 vezes 7, né? Que foi um dos dizeres de Jesus quando Pedro pergunta para ele sobre a necessidade de perdão e quantas vezes nós devemos perdoar, o Pedro pergunta dizendo, né? Mestre, nós devemos perdoar até 7 vezes? E aí a resposta de Jesus vem como sendo, não, Pedro, nós devemos perdoar 7 vezes, 70 vezes, o que significa que são muitas vezes, e não é um número mágico, 490, se nós fizermos a conta, não é isso. Significa que nós precisamos e temos a necessidade de perdoar tantas e quantas vezes forem necessárias, né? E aí ele vai falar assim: para compreender a necessidade do perdão, precisamos entender a justiça divina e confiar em Deus. E aí, na busca por mais subsídios para que a gente possa falar, nós vamos encontrar lá no Evangelho, no capítulo 10, item 14, ali essa pergunta de Pedro a Jesus e a resposta. Escutai, né, essa resposta, não 7, mas 70 vezes 7, escutai essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos e perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos com o próximo, mesmo pródigos de vosso amor. Então, fica aqui nessa passagem mostrado o perdão de uma forma muito ampliada. O perdão não é só aquela coisa de eu fiz alguma coisa, eu pedi perdão, morreu o assunto. Não é isso. O perdão também não é só para falta grave. O perdão é para tudo. O perdão é para a maneira como nós ouvimos ou como nós enxergamos alguma coisa que o próximo faz. É um exercício de perdão constante. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala da lei divina ou natural, nós vamos ver lá na pergunta 626, dizendo: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais, ou antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis era só por intuição que os homens o tiveram? Então, a pergunta que Kardec vai direcionar aos espíritos era para saber se essa lei ela já era conhecida só por intuição ou se isso já tinha sido apresentado por alguém aos homens. E aí a resposta foi assim: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Ou seja, uma pergunta, mas está respondendo. Nós sabemos que essas leis elas estão em todos os setores da natureza. E aí, desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria têm podido compreendê-las e ensiná-las. Então a gente tem lá, desde as escolas dos filósofos, lá bastante tempo antes de Jesus, já que meditaram e tentaram perceber através da observação as coisas, eles já tinham essa noção, essa compreensão. Então ele vai dizer que pelos ensinos, mesmo os incompletos, que se espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando, isso é importante, está grifado, estando as leis divinas escritas no lei da natureza, possível foi o homem conhecê-la assim que buscou, assim que procurou. Então, da mesma forma como isso era no passado, e aqui a gente vai ver que hoje ainda existe esse tipo de situação, se nós buscarmos, se nós
olharmos, se nós tivermos uma questão de olhar atento, nós vamos perceber que tudo que nós fazemos é uma criação e que vai retornar para o seu Criador, que somos nós. Nós também somos co-criadores na natureza, no universo. Então a gente vai ver Hermínio de Miranda, no livro Candeias na Noite Escura, ele usa o pseudônimo de João Marcos. Na época, ele tinha muitos trabalhos publicados na revista Reformador, e para que não aparecesse 3, 4 artigos dele na mesma revista, criou-se pseudônimos. Então ele publicava 3, 2, 3, 4 artigos no mesmo número para não cansar o pessoal, e tinha abordagens diferentes. Como João Marcos, ele vai sempre trazer uma história e comentar algo em torno do Evangelho, das leis naturais, essas coisas todas. Então ele tem a sutil sabedoria das leis divinas como um dos textos que ele publicou, e ele vai dizer assim: todo o sistema cósmico, essa tremenda equação espírito-matéria, funciona num regime perfeito de equilíbrio e integração. E isso aqui é muito importante para que a gente não se esqueça nunca. Sem uma falha, sem um recuo e sem um desvio. Então essa é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é perfeita. E o que acontece? Nós vamos compreender, pelo nosso interesse, que nós precisamos viver em sintonia com as leis de Deus, porque senão, porventura, qualquer coisa que aconteça vai ser feito a correção à nossa própria custa. Nós é que vamos ter que corrigir. Não é a lei que vai se modificar para atender o nosso caso. A lei de Deus, ela é imutável. Então, não existe nenhuma possibilidade dela se movimentar para acomodar o nosso erro. O que vai acontecer é que a doutrina da reencarnação, que corresponde ao funcionamento prático da lei de causa e efeito, somos responsáveis por todos os atos que nós praticamos e até pelos mais escondidos pensamentos que temos que responder cedo ou tarde. Então, tudo com relação a nós é uma criação. Então, se nós formos lá na Gênesis, tem um capítulo que chama Laboratório do Mundo Invisível. No Laboratório do Mundo Invisível vai aparecer lá a ideia das formas pensamento. Então, todo e qualquer pensamento que nós temos, ele se materializa. Nós não vemos, mas ele se materializa como forma pensamento ao nosso lado. E é assim que nós vamos criando e nós vamos plasmando. E nós somos responsáveis por todo e qualquer pensamento que nós tenhamos. Então, ele vai dizer assim, não existe um tribunal. Não vai ter um tribunal com um juiz ou a figura, como diz Kardec na Gênesis, não existe a figura daquele velho ancião de barba sentado num trono decidindo quem está certo, quem está errado. Isso não existe. O que existe é o chamado da nossa consciência. E através desse chamado da nossa consciência que nós vamos nos movimentar para resolver tudo aquilo que nós tenhamos feito. Então, como não existe, o Hermínio usa aqui o termo, não existe o tribunal inquisitorial, que vai ficar fazendo esse tipo de pergunta para nós se nós estamos certo ou errado. O que existe é um registro dentro de nós mesmos, que fica documentado tudo para posterior revisão. E que registro é esse? O nosso perispírito. Nosso perispírito registra e guarda todos os nossos atos. Nosso perispírito somos nós. Então nós vamos gravando tudo aquilo que a gente haja feito para depois passarmos em revista e evidente que nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que nós tenhamos feito de bom
ou que tenhamos feito de mal. Então, esse caderno secreto é o perispírito, onde inconscientemente, mas infalivelmente, vamos tomando nota de cada impulso do nosso espírito livre. Isso é importante. Espírito livre. Por que o nosso espírito é livre? Porque nós somos livres para fazer o que nós bem entendemos. Mas nós vamos ser escravos das nossas decisões. Nós vamos nos tornar responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós conquistamos o livre-arbítrio. Nessa fase em que nós nos encontramos, nós já conquistamos o livre-arbítrio e respondemos por tudo que a gente faz. E aí, nós vamos encontrar lá no livro Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, são 33 itens. Nós vamos destacar apenas 3 aqui. Ele é grande, extenso, é muito interessante, mas nós vamos usar 3 dos 33. O primeiro, ele vai dizer assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. É uma frase pequena, mas de grande reflexão. Então, se eu sofro, é porque eu ainda sou imperfeito. O sofrimento ele está ligado diretamente à imperfeição. Então, à medida em que eu vou evoluindo, a tendência é que o sofrimento vá diminuir. Então, se eu estou sofrendo muito, eu posso entrar na seguinte conclusão: eu não estou me esforçando o suficiente para me livrar do sofrimento. Então, vocês vejam que muda o eixo. Ao invés de eu colocar como problema, como culpa do outro, eu passo a ser responsável pelo meu sofrimento. Eu sou o responsável pelo meu sofrimento. Se eu não conheço o meu sofrimento de agora, de hoje, é porque provavelmente ele pode ter acontecido numa vida anterior. Ou a minha compreensão ainda ela é falha a ponto de eu não entender que eu estou fazendo mal, mas eu estou fazendo. E o sofrimento ele não vai esperar até que se encerre uma etapa para começar a cobrar de outro lado. Não. Então, um gesto, uma atitude ruim, nós podemos começar a receber o reflexo no dia seguinte. Coisas mais simples, coisas mais complicadas podem demorar um pouco mais. Toda imperfeição, como toda falta, dela mesma origina o próprio castigo, entre aspas, porque Deus não castiga. Nós é que estamos errando e sofrendo consequência. São consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune o excesso da ociosidade. Se eu ficar muito parado, obviamente, eu vou sentir dores, vou sentir reflexo dessa decisão. Se eu me alimento demais, eu vou passar mal. Então, é um reflexo da decisão de que eu comi muito. Eu fui guloso e aí no momento seguinte, o meu organismo reage e faz com que eu sofra. Então, isso vai acontecer sempre dentro de cada indivíduo. Então, não passa para o outro. Não tem relação de um com o outro. A gente vai falar mais sobre isso. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições que a gente falou anteriormente, imperfeição e sofrimento caminham de mãos dadas, para que a gente se liberte das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então é uma decisão nossa, uso do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade. Livre-arbítrio é uma coisa e vontade é outra, completamente diferente. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quiser. Mas se eu não tiver vontade de fazer, eu não faço. Até para fazer o mal,
o sujeito tem que ter vontade. Porque se ele pensar, mas ele não tiver vontade, ele não faz. Então, a vontade, ela é o motor, ela é a propulsora. Então, a gente precisa ter vontade para realizar coisas. E finalizei essa parte, esse slide, com aquela questão do a cada um segundo suas obras. Tal é a lei da justiça divina. Então, nós podemos ter certeza que tudo aquilo que nós fizermos vai ser computado à nossa conta. No livro Evolução em Dois Mundos, o André vai dizer assim, um trechinho, eu acho esse trecho é extremamente lindo. Considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica, cujas as transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator. Vamos fazer uma pausa. Então Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele quer que a nossa correção ela seja feita sempre através do bem. Então ele vai nos oferecer tantas e quantas oportunidades nós precisarmos para nós nos restituirmos dos erros que nós tenhamos cometido. Com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio. Então nós estamos falando aqui não é só do nosso planeta não, isso é um tratado universal. O máximo de equilíbrio com o máximo de respeito aos direitos alheios. Olha que interessante. Então, eu só posso conseguir um máximo de equilíbrio, que a gente está falando aqui, tanto no ambiente comunitário como na nossa parte individual, eu só posso conseguir esse equilíbrio máximo respeitando ao máximo o direito do próximo. Foi a primeira coisa que Jesus falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós lembrarmos que o livre-arbítrio ele tem um limite e que esse limite é o direito do outro, eu gosto muito de falar isso, eu repito bastante, se nós lembrarmos que existe esse limite e aplicar esse limite na nossa existência, nós vamos conseguir tudo isso aqui e muito mais. E aí, dentro da mínima pena. O que é essa pena? Isso aqui é bonito falar o seguinte, nós aqui, a maioria já deve ter lido bastante romance espírita, que conta o que aconteceu numa vida e depois na outra, como por exemplo os livros da série romana do Emmanuel, que tem há 2000 anos e depois, assim, 50 anos depois, um ele está como senador, no outro ele volta como escravo. Então, tudo consequências das coisas que ele fez, decisões que ele tomou. Então aqui, essa pena mínima é dizer o seguinte, nós erramos à vista, de uma vez só, e Deus ele é tão bom que ele nos permite pagar a prazo. Ele vai dando oportunidades para que a gente vá resgatando isso. Às vezes eu não estou conseguindo pagar, ele segura um pouco o pagamento. Às vezes eu estou conseguindo pagar mais, então ele me dá um pouco mais daquela dívida antiga. Por isso a gente escuta muito falar, pô, eu não fazia nada, eu comecei a fazer caridade, eu comecei a frequentar o centro, só me acontece coisa ruim, pô. Você está limpando o que ficou para trás. É que nós só vamos ser chamados a pagar quando nós temos possibilidade de pagar. Então a gente tem que agradecer. Quando começa a acontecer essas coisas, é que está limpando, está tirando a sujeira do nosso porão. Então é essa questão aqui que nós podemos desenvolver bastante, que é a adequação que Deus vai fazendo dos nossos débitos e colocando eles à medida em que a gente tem a condição de compreender e de resgatar. Isso é um resgate de uma dívida que nós contraímos com ele.
É como se fosse um financiamento no banco. Né? Então, uma hora, mais hora, menos hora, nós vamos acabar tendo que pagar, fazer o pagamento. E não é uma recompensa, e não é, como é que se diz, uma culpa, não é isso. É simplesmente um resgate de uma responsabilidade. Então, a conclusão é que muitas vezes, no ambiente físico, nós podemos estar ok com a lei dos homens. De acordo com as leis que os homens instituíram, que eles criaram, eu estou totalmente íntegro. Eu não fiz nenhuma transgressão à lei. Mas será que perante a lei de Deus, que ela é soberana, eu não cometi nenhuma falta? Fazendo um parêntese, muito se fala, por exemplo, sobre essa aprovação de lei de drogas, lei de aborto. Vamos supor que tudo isso seja aprovado. A pessoa pode ir consumir a droga, pode fazer um aborto, e perante as leis dos homens ela vai estar tranquila, ok. Mas será que perante a lei de Deus, perante a lei divina, ela está fazendo o correto? Então nós temos, o Espiritismo ele não é contra nada, ele não tem que ser contra nada. Nós é que temos que saber aquilo que serve e aquilo que não serve para nós. É como a passagem de Paulo no Evangelho. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Me convém eu fazer isso aqui, se eu sei que eu vou ter retornos muito trágicos para minhas próximas existências, baseado no que a gente já aprendeu sobre a imortalidade da alma? Acho que não vale a pena, não é? Então, a justiça divina ela vai funcionar. Eu fiz esse quadro aqui para a gente tentar exemplificar da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu preciso perceber o que eu fiz. E se eu não entender que eu errei, provavelmente eu não vou corrigir. Percepção. Segundo, arrepender-se. Depois, reparar. Porque não adianta só eu pedir desculpa e virar as costas e sair andando. Eu peço desculpas, mas eu tenho que reparar aquilo que eu fiz. Aí eu vou entrar aqui nesse último item em uma escolha. Ou eu faço a reparação quando eu posso reparar, ou se não, eu deixo o barco correr e isso vira uma expiação, né? Então vamos lá, vamos colocar nos passos aqui. Então, identificar, arrependimento, reconhecimento, pedido de perdão. É tão difícil pedir perdão. Não é difícil pedir perdão? Não é? Você não acha? Não. Tudo bem, a gente tem um voto dizendo que não é difícil pedir perdão. Às vezes é difícil decidir pedir o perdão, né? Então, às vezes a gente esquece de fazer aquela proposição de se colocar no lugar do outro e fica só pensando no nosso lado do ofendido, do machucado. E aí entra um pouco de orgulho, entra um pouco de vaidade, de egoísmo. A gente conhece essa chaga que ela é bem problemática. Então a gente precisa anular o mal feito com reparações e reabilitações fazendo o bem. Então, uma coisa que é muito comum, eu posso descartar tudo isso aqui, é meu livre-arbítrio, e não fazer nada. E aí eu vou acabar caindo no mecanismo de ação e reação. Vou parar numa expiação da vida. Vai ser um pouco mais complicado. Não é? Então, lógico que isso aqui é tudo de uma maneira simples, porque teria que estender muito mais esse raciocínio. Lá no livro Renovando Atitudes, nós fomos buscar com Hamed um texto sobre o perdão, e ele diz que nós temos uma ligação com o passado, que diz assim: trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo de velhas recordações danosas herdadas
nas mais variadas épocas. Nas mais variadas épocas podem ser no nosso passado, atual e existências anteriores, seja na atualidade ou outras existências. Aí ele diz, essas fontes emitem, através dos nossos mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade desses fluxos desagradáveis registrados pelas retinas da alma. Bonita frase, retinas da alma, quer dizer que é o perispírito registrando tudo lá no nosso Hermínio de Miranda, no slide anterior. Por que não recordamos que o perdão a nós mesmos, esse é o mais importante às vezes, e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os nossos males? Já pensaram que o perdão é um instrumento de cura? Ou, ao contrário, que o não perdão é uma das maiores causas de doença que nós temos? Então a gente às vezes quando vê a pessoa sofrendo um câncer, alguma coisa, um processo que ninguém sabe como começou, você vai ver a pessoa está passando por um problema na vida dela, ela não conseguiu lidar bem com uma situação, teve uma situação em que ela não perdoou alguém. Será que isso é coincidência? Os cientistas fazendo várias pesquisas já descobriram que não é coincidência, em que nós vamos somatizar os nossos sentimentos. Somatizar significa externar através do corpo uma doença, alguma coisa que vai mostrar o estado psíquico. O estado psíquico não está partindo de lá do nosso espírito? Então isso tudo é extremamente interligado. Então nós estamos impedindo, que o Hamed diz aqui, de deixar a energia fluir. Deixa aquilo ir embora. A gente não perdoa, fica retendo aquela energia, fica retendo aquela coisa dentro do nosso organismo, e aquilo lá, com certeza, vai trazer um reflexo ruim para o nosso corpo. Então ele diz assim, como significado do perdão, que a indulgência se define como sendo a facilidade que tem de se perdoar. Indulgência é aquela coisa que a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada e deixa para lá, finge que não viu. Esse é um primeiro significado de indulgência. Então ele diz que se nós quisermos dar saúde e paz, nós precisamos nos libertar desses fardos. Se quer ser feliz, perdoa, ele está dizendo. Então, tudo nos direciona para essa questão do perdão incondicional, que foi o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Então, o perdão incondicional ele vai ter uma série de benefícios para nós, espiritualmente e materialmente falando. Perdoar não significa esquecer, porque o que aconteceu com você, você tem memória, você não vai esquecer. Mas você pode ressignificar o que aconteceu. Você pode entender de uma outra forma. Então, perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão. Compreender o outro. Não é concordar. Você não precisa concordar com o que o outro fez. Ninguém está pedindo isso. Ninguém está pedindo para esquecer. Está pedindo para entender. Será que no lugar dele eu não teria feito o mesmo ou pior? Nós não sabemos as situações em que as pessoas estão envolvidas, né? Então, das velhas doenças nos libertaremos quando nos libertarmos das velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme das nossas vidas. Então, a partir do momento em que eu passo a perdoar, eu começo a vivenciar uma nova fase da minha existência. Então, também o Miramês, eu fui buscar essa mensagem que chama por que o perdão. Não é uma pergunta, é um porquê perdoar. Né? E ele vai dizer, se usamos o revide para com aqueles que nos atacam, entramos na mesma sintonia de agressão.
respiramos o mesmo magnetismo toldado pelo ódio e pela vingança. Isso daqui é comum para quem tem alguma experiência em reunião mediúnica, ver aqueles espíritos que se apresentam, às vezes em reunião de desobsessão, em outros tipos de reunião, muito revoltados, porque se sentiram, foram efetivamente ultrajados e passaram por situações muito complexas na qual eles não querem perdoar e eles optam por se vingar daquele espírito e passam a ser obsessores daquele espírito, daquela pessoa que está encarnada, ou, enfim, de um grupo. Por quê? Porque ele não acredita, ele não pensou. Por isso que a gente tem que falar na justiça divina que ela é perfeita. Para eu poder dizer para esse tipo de pessoa, para esse tipo de espírito, que ele não tem que pegar a vingança na mão dele. Porque a partir do momento em que ele pega a vingança na mão dele, ele deixa de ser vítima e passa a ser agressor. Enquanto vítima, eu não tenho nenhum vínculo com a situação. Mas enquanto agressor, eu passo a ser um devedor da mesma situação. Então eles passam nessa questão a trocar de lugar. Ora, eu sou o agressor, ora, eu sou a vítima. Ora, eu sou o agressor, ora, eu sou a vítima. E aí a gente vai ter um problema de 2000 anos, como, por exemplo, a gente tem na faixa de Gaza, que ninguém sabe quem começou e o porquê começou. E o que vai acontecer para terminar essa situação do obsessor e do obsidiado? Necessariamente um dos dois tem que perdoar. Mas ele tem que saber, e nós, nas nossas orientações, temos que ser bem claros nisso, que o perdão ele não é absolvição. Porque você não erra contra o outro. Não existe dívida contraída individualmente. Eu posso errar contra você e posso pagar para ela. Por quê? Para Deus nós somos todos um. Nós somos iguais. Então, quando eu a ofendo e ela me perdoa, eu não deixo de ter que reparar o meu erro perante a justiça divina, porque o meu erro não é individual, o meu erro é coletivo. O meu erro foi contra a justiça divina. Então, contra a justiça divina é que eu vou ter que me acertar. Então é aí que Deus vai nos oferecer as oportunidades, ele é super misericordioso, ele é super bom. Se ela não me perdoa, nós vamos ficar de braço dadinho aqui, ó, e vamos continuar guerreando e se matando, entre aspas, porque a gente não morre, várias e várias vezes, até que um dos dois vire sim e fala, cansei, e perdoa. É tão difícil chegarmos a essa fase, a essa conclusão, porque muitas vezes a gente vai deixando com que as coisas aconteçam. Então o Miramês ele diz assim, perdoar as ofensas é isolar-se dos fluidos inferiores, projetados em nós. Sem dúvida é ter serenidade na consciência pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas. É ter certeza na lei universal. É ter certeza de que ninguém é impune. É ter certeza de que tudo está no seu devido lugar. Essa é a lei de Deus. E de que somente recebemos aquilo que damos. Então, a personificação de alguma coisa, tentar direcionar, ele me fez isso, ela me fez aquilo, é terrível para o nosso adiantamento espiritual. Quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. O misericordioso é invadido pela paz. Os espíritos superiores têm uma serenidade imperturbável que é fruto do perdão incondicional e permanente. Então eles já sabem, espíritos de luz já sabem que o perdão, Jesus deu o maior exemplo de perdão quando ele estava sendo crucificado.
Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Na situação mais extrema pela qual ele passou, ele vai oferecer o perdão. Então, quando nós perdoamos, e não há, é difícil, nós vamos encontrar sempre alguma situação em que a gente perdoou alguma coisa. Respondam internamente. A sensação que vocês sentiram depois de ter perdoado, ela não é compensatória? Não é uma recompensa muito grande? Então nós somos invadidos de um sentimento só igual ao de gratidão. Gratidão por termos entendido uma situação. Então, quem aprendeu a perdoar, jamais se esquecerá. Por sentir os efeitos da felicidade que vem desse ato. Caminhando para o final, nós vamos trazer aqui o Emmanuel, no livro Mentores e Seareiros, ele diz o seguinte: perdão e progresso. O progresso é realmente a vitória do perdão. Aceita-lhes a cólera ou a perseguição inesperada como serviços gratuitos ao teu próprio engrandecimento. Então, aquela situação pela qual muitas vezes nós ficamos desconfortáveis, nós reclamamos tudo, é justamente essa situação que está te trazendo a possibilidade de evolução. Depende de como nós vamos reagir a essas oportunidades. É o teu inimigo que faz com que você cresça, com que você evolua. Já pensaram dessa forma? Ele te oferece uma oportunidade sem igual do aprimoramento, né? Aprende a sorrir para a dificuldade, envolvendo aqueles que a provocaram em tua mensagem de simpatia. Esse é o tal do limão, né? A vida te deu limão, faz a limonada e segue em frente. Então é a oportunidade que nós recebemos. Observa a ignorância onde muitas vezes te parece surpreender a perversidade e repara a miséria onde em muitas ocasiões acreditas encontrar as trevas do crime e socorrendo uma e outra com os teus gestos de compreensão e amor, edificarás sobre os elementos aparentemente contrários à tua felicidade o abençoado caminho da tua grande ascensão. Então você tem, na situação adversa, no problema, na dor e no sofrimento, uma oportunidade ímpar de crescer. Se eu reclamar, eu jogo tudo isso fora. E tenho que passar por tudo isso de novo. Então fazer com força, com resignação, é crescimento. Reclamar é querer voltar. E aí nós encontramos uma frase que parece perfeita. Ele é um professor, teólogo, escritor americano, Lewis Mads. Ele disse o seguinte: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. É perfeito isso. O perdão é isso. É você perdoar e se libertar da situação. E lembrar que o perdão não é uma absolvição. Você não está absolvendo. Tem uma passagem do Pedro Camargo, que foi presidente da federação no passado, em que ele tem uma escrita, um texto que ele fala sobre o criminoso e o crime. Ele fala assim: nós não podemos ser contra o criminoso, mas nós temos que ser contra o crime. O crime você combate, mas o criminoso nós precisamos ajudar. Não é? Porque se nós tivermos uma cabeça pensando no futuro, na espiritualidade, o bandido de hoje, ele vai ser o espírito de luz amanhã. Já pensaram nisso? E todos nós aqui provavelmente já passamos por isso.
Não é a compreensão que leva ao perdão? Não é o esquecimento. Lógico que são atos bárbaros e coisas que fazem por aí que nós somos contra. Mas a infelicidade daquele espírito, ela não é impune. Ela vai passar por correção. E todos somos imortais. Pensem nisso. Ele também é imortal. Finalizando, quando nós tínhamos o trabalho pronto, sempre acontece isso, né? Aos 48 do segundo tempo, apareceu essa mensagem para mim, que é uma resposta do Chico Xavier. Na verdade, isso aqui não é uma psicografia, e sim uma entrevista, onde foi perguntado para ele sobre o perdão. Para encerrar, eu vou ler. No meu ponto de vista, Chico Xavier falando, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem o caminho livre pela frente. Creio que por esse motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em outras oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda a espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Muito obrigado.